Olá pessoal, esse projeto foi desenvolvido por Luiz Cláudio e Cleuson e trata de simulações de um amplificador com realimentação por corrente, mais conhecido por CFA, e foi desenvolvido em tecnologia bipolar de transistores, utilizando o simulador LT-Spice. O amplificador CFA é composto por três estágios. O primeiro estágio é um amplificador diferencial, que consta de uma entrada positiva com alta impedância e uma entrada negativa com baixa impedância, podendo ela ser utilizada para realimentação por corrente. O segundo estágio é um estágio de transimpedância, responsável por converter a corrente em tensão. E o terceiro estágio é um buffer de saída, responsável por dar ganho de potência elevando a corrente de saída. A polarização do primeiro estágio é feita através de espelhos de corrente Wilson modificado, que utilizam o resistor para ajustar a corrente de polarização do par diferencial. Da mesma forma, os espelhos de corrente Wilson no segundo estágio são para a polarização do estágio de transimpedância. O diagrama é composto também por uma fonte de alimentação simétrica de mais ou menos 12 volts e uma fonte de sinal senoidal de entrada, em que variamos a amplitude e frequência de acordo com a simulação desejada. Este bloco é a representação da configuração de realimentação por corrente do CFA. E, por fim, a carga RL é ligada por um capacitor de acoplamento. Nessa configuração, temos o ganho dependente dos valores de R1, R2 e RI, lembrando que usamos a entrada inversora por ela possuir uma baixa impedância. Estes são os parâmetros de simulação do CFA. Observe que os transistores são de tipos diferentes. Note também que a amplitude mínima obtida na simulação foi muito baixa, cerca de 1 nV, sendo esta mais baixa que o nível de ruído nos circuitos, mas podemos dizer que o circuito aceita baixíssimos valores de entrada. Algumas aplicações comerciais de uso de circuitos CFA são amplificadores de vídeo, amplificadores RGB e buffers. Aqui é mostrada a comparação entre os sinais de entrada máxima sem que haja saturação ou distorção na saída. Note que o sinal amplificado está em fase com a entrada. Para o valor mínimo de 1 nV na entrada do CFA, ainda assim responde com algum sinal detectável na saída. Note que aqui o circuito apresentou um offset de menos 13 nV, devido às diferenças entre os tipos de transistores. Para a operação temporal do CFA, os valores de entrada simulados estão dentro da faixa de operação do circuito. Sendo assim, não apresentam nenhum tipo de atenuação ou defasamento. Aqui, o circuito apresentou uma banda plana com cerca de menos 54,1 dB. Um parâmetro importante na análise em frequência é encontrar as frequências de corte. Ela é encontrada a menos 3 dB da banda plana, ou seja, em torno de menos 57 dB. Colocamos um cursor em menos 57 dB para obtermos a frequência de corte para baixas frequências. No caso, encontramos 32 microHz. Para as altas frequências, realizamos o procedimento de mesma forma. Colocamos um cursor em torno de menos 57 dB e encontramos a frequência de corte para altas frequências em torno de 145 MHz. Nos limites de operação das baixas e altas frequências de corte, temos uma mudança de fase de 44,84 graus e 179,17 graus, respectivamente. Observe que em torno da frequência de 145 MHz, o sinal está praticamente com a fase invertida em relação ao sinal de entrada. Aqui é apresentado a simulação na frequência de corte de 145 MHz.
Observe que o sinal de saída está praticamente com a fase invertida em relação ao sinal de entrada. Agora, aqui é mostrado o projeto de microfabricação dos transistores bipolares. Ao lado, é mostrado os transistores NPN e PNP. As topologias do transistor da esquerda é do tipo vertical, PNP, enquanto o da direita é do tipo lateral, NPN. Vamos ver os detalhes do BJT vertical. O quadrado central em destaque é o emissor. O retângulo em destaque é a base. E, por fim, o retângulo em destaque é o coletor. Agora vamos ver os detalhes do BJT lateral. O retângulo em destaque é o emissor. O retângulo em destaque é o coletor. E, por fim, os quadrados em destaque é a base. Note que, apesar da simetria da estrutura aqui apresentada, o terminal de emissor é muito bem definido, uma vez que o mesmo é mais dopado que o coletor. Na figura abaixo, temos o corte transversal dos transistores de vertical e lateral. No vertical, apresentamos o contato do emissor, contato da base e contato do coletor. No transistor lateral, apresentamos o contato do emissor, o contato do coletor e o contato da base. Dessa forma, para facilitar o entendimento, podemos sobrepor os símbolos sobre o processo. Observe que cada terminal dos símbolos está sobre suas respectivas áreas. Note que o coletor do transistor vertical está em curto com o substrato e que a base do transistor lateral também está em curto com o substrato. Para resolver isso, cada transistor deve ser incluído em um poço mais profundo do tipo N. Devido a uma limitação do software utilizado, não conseguimos produzir tal poço. Para prosseguir com o projeto de microfabricação, foi considerado que os transistores não possuem terminais em curto. Aqui apresentamos uma solução para o CFA completo. Em caso de dúvida, deixe seu comentário.